o lado sombrio de Capricórnio que destrói relacionamentos e eles sabem disso. Capricornianos sabem exatamente o que fazem de errado nos relacionamentos e fazem mesmo assim. Não é maldade, não é falta de amor, é algo muito mais profundo e muito mais triste. Nos próximos 9 minutos, vou te mostrar o lado sombrio de Capricórnio que ninguém fala, mas que todo mundo que já se relacionou com um capricorniano já sentiu na pele. E se você é capricorniano, talvez seja o vídeo mais desconfortável que você vai assistir esse ano. Antes de começar, deixa eu deixar claro, eu não tô aqui para demonizar Capricórnio, longe disso. Eu tô aqui para trazer à tona algo que a astrologia tradicional esconde atrás de eufemismos. Porque quando todo mundo fala que Capricórnio é sério, focado, maduro, ninguém fala o preço que os parceiros deles pagam e ninguém fala que os próprios capricornianos sofrem com isso. E tem um comportamento específico, um padrão que se repete em todo o relacionamento de capricorniano que eu vou revelar no final desse vídeo. Quando você ouvir, vai fazer tanto sentido que vai até dar um arrepio. Mas antes disso, vou te mostrar 3 comportamentos destrutivos que vêm do lado sombrio de Capricórnio. E o terceiro, esse é o mais cruel, porque ele acontece justamente quando você mais precisa deles. Olha, eu conheço vários capricornianos, alguns são meus amigos mais próximos, e eu vi esse padrão se repetir de formas diferentes, mas sempre com o mesmo resultado: relacionamentos que morrem de frieza, não de briga. Então, vem comigo. 1. Distanciamento emocional progressivo. Isso é devastador e sutil. No começo do relacionamento, Capricórnio consegue ser presente, consegue ser carinhoso, consegue se abrir. Mas com o tempo, e isso é matemático, eles vão se fechando, gradualmente, silenciosamente. É tipo assim, no primeiro mês, ele manda bom dia com coração. No terceiro mês, manda só bom dia. No 6º mês, nem manda mais. E se você cobra, eles dizem: mas eu já sei que você acorda bem, por que preciso ficar mandando mensagem? Parece lógico para eles, parece cruel para você. E sabe qual é a raiz disso? Saturno, o planeta regente deles. Saturno é o planeta da contenção, da economia emocional. Então Capricórnio inconscientemente pensa: por que gastar energia emocional se a relação já está estabelecida? É como se eles tratassem amor como um contrato. Uma vez assinado, não precisa mais cortejar, não precisa mais demonstrar. Tá ali, na cláusula. E o parceiro? Fica confuso. Ele ainda me ama? Fiz algo errado? Por que ele tá tão distante? E quando você pergunta, a resposta capricorniana clássica: eu não mudei, você que tá sendo carente. Mas olha, eles sabem que fazem isso. No fundo, eles sentem a distância crescendo. Mas existe uma coisa em Capricórnio que é mais forte que o desejo de se conectar emocionalmente. E é isso que leva para o segundo comportamento destrutivo. 2. Priorização patológica do trabalho. E olha, não é só ele trabalha muito, isso seria aceitável. É que o trabalho sempre vem antes, sempre. Aniversário? Trabalho. Momento difícil seu? Trabalho. Planos de fim de semana? Trabalho. Eu conheci um caso real. A namorada teve uma crise de ansiedade às 23 horas. Ligou para o namorado capricorniano chorando. Sabe o que ele disse? Amor, eu entendo, mas eu tenho uma apresentação amanhã cedo. A gente conversa isso amanhã à noite, ok? E ele realmente achou que estava sendo razoável. Desligou, dormiu tranquilo. Apresentação impecável no dia seguinte. Ela chorou a noite inteira, sozinha. E aqui vem a parte sombria de verdade. Capricórnio usa o trabalho como fuga emocional. Quando a relação exige vulnerabilidade, quando exige presença emocional profunda, eles mergulham no trabalho, porque trabalho é controlável, trabalho é previsível, trabalho não exige que eles sintam demais.
E a parte mais triste, eles sabem que estão fugindo, mas fugiram tanto, por tanto tempo, que agora é a única forma que eles conhecem de lidar com o desconforto emocional. Então o parceiro se sente eternamente em segundo plano, porque está em segundo plano. E não importa quantas vezes você fale isso, Capricórnio vai prometer mudança e na primeira pressão vai escolher o trabalho de novo. Mas olha, esses dois comportamentos já são pesados, né? Distanciamento emocional, priorização do trabalho. Mas o terceiro é o que realmente quebra relacionamentos, porque ele acontece exatamente no momento em que você mais precisa que eles sejam humanos. Vem ver. 3. A frieza nos momentos críticos. Isso destrói pessoas. Sabe aquele momento em que você mais precisa de empatia, de acolhimento, de alguém que simplesmente segure sua mão e diga, eu tô aqui? Capricórnio vira uma estátua de gelo. Você perde o emprego, chega em casa arrasado, precisa chorar, precisa desabafar, precisa se sentir seguro. Capricórnio olha pra você e diz, tá, e qual é o plano? Já reformulou o currículo? Já mapeou as empresas? Zero abraço, zero, vai ficar tudo bem. Só soluções práticas, frias, robóticas. E você fica lá, destruído emocionalmente, pensando, caramba, essa pessoa me ama mesmo? Onde está a empatia? Onde está o coração? E aqui está o lado sombrio real. Capricórnio desliga a emoção justamente quando ela é mais necessária. Por quê? Porque ver você sofrendo ativa o próprio sofrimento deles. E eles não sabem lidar com isso. Então eles fazem o que sempre fazem. Racionalizam, resolvem, controlam. Mas olha, isso é importante. Eles sabem que isso está errado. Quando estão sozinhos, à noite, eles revisitam aquele momento e pensam, eu deveria ter abraçado. Eu deveria ter ficado quieto e só estado presente. Mas na hora eles travam. A armadura emocional é tão forte, tão antiga, que eles simplesmente não conseguem baixá-la, mesmo querendo. E aí o parceiro vai embora. Não porque não ama mais, mas porque não aguenta mais se sentir sozinho ao lado de alguém. E isso me leva ao padrão que eu falei no início, aquele que se repete em todo relacionamento de capricorniano. O padrão é esse. Capricórnio destrói relacionamentos morrendo de medo de perdê-los. Vou repetir, porque isso é pesado. Eles destroem relacionamentos com medo de perder relacionamentos. Funciona assim. Capricórnio tem um medo visceral de vulnerabilidade, porque vulnerabilidade, para eles, significa perda de controle. E perda de controle significa possibilidade de serem machucados. Então, o que eles fazem? Eles se protegem. Distanciamento emocional, proteção. Priorizar trabalho, proteção. Frieza nos momentos críticos, proteção. Só que, ao se proteger tanto, eles afastam exatamente o que mais desejam: conexão genuína. É a profecia autorrealizável mais cruel do zodíaco. E eles sabem disso. Capricornianos adultos que já tiveram 2, 3, 4 relacionamentos terminarem do mesmo jeito, eles sabem o padrão. Mas quebrar esse padrão significa fazer a coisa que mais os aterroriza: baixar a guarda completamente. E se você é capricorniano assistindo isso, eu sei que tá doendo. Eu sei que você se viu em pelo menos um desses comportamentos. E eu sei que você já perdeu alguém por isso. Mas tem esperança. A cura começa quando você entende que vulnerabilidade não é fraqueza, é coragem. E que pessoas que realmente te amam não vão usar sua vulnerabilidade contra você. Você precisa conscientemente, deliberadamente, fazer o oposto do que seu Saturno manda. Quando quiser se fechar, se abra. Quando quiser fugir para o trabalho, fique. Quando quiser racionalizar, apenas sinta. É um trabalho diário, é desconfortável, mas é a única forma de quebrar o ciclo. E agora, para quem namora ou já namorou capricorniano. Se você tá com um capricorniano e reconheceu esses padrões, você tem 2 escolhas. 1. Aceitar que mudança é lenta. Capricórnio não muda da noite pro dia.
Se eles estão tentando, se eles reconhecem o padrão e estão conscientemente tentando ser diferentes, seja paciente. Celebrete as pequenas vitórias. Aquele abraço que antes não vinha, comemora. Aquele te amo espontâneo é gigante para eles. 2. Sair. E olha, não há vergonha nenhuma nisso. Se você já deu chances, já comunicou, já chorou e nada muda, você não é obrigado a se sacrificar emocionalmente por alguém que não consegue te encontrar no meio do caminho. Amor não é só sentimento, é ação. E se a ação não vem, o sentimento sozinho não sustenta. Mas saiba, não é falta de amor, é incapacidade emocional. E isso não te faz menos importante. Faz deles limitados. Então, é isso. O lado sombrio de Capricórnio que destrói relacionamentos. E sim, eles sabem. Mas saber não é o mesmo que conseguir mudar. Se você se identificou, deixa nos comentários. Você é capricorniano tentando mudar esses padrões ou você já se relacionou com um? E se esse vídeo te tocou de alguma forma, deixa o like porque me ajuda muito a continuar fazendo conteúdo profundo assim. No próximo vídeo, vou falar sobre os 3 signos que mais machucam Capricórnio e por que eles sempre voltam para esses signos mesmo sabendo que vão sofrer. Valeu e até a próxima!